instrumento que Deus deu, a boca, para glorificar o nome do Senhor. É agradável ao nosso Deus. O Senhor sente alegria em poder ver que você está aqui para adorar o nome dEle. A palavra do nosso Deus diz, irmãos, que o Senhor nos criou com uma missão muito especial, irmãos, de louvar e adorar o nome dEle. E a palavra de Deus diz assim, que se o povo de Deus não clamar, as pedras vão clamar. Aleluia. Mas eu creio que nesse lugar as pedras não vão precisar clamar, porque tem um povo sedento da presença do Senhor. Aleluia. Tem um povo sedento da glória e da graça de Deus. Só que para você sentir a presença de Deus, você não pode olhar aqui para nós. Nós somos falhos igual a vocês. Temos uma vida igual a vocês. Mas a pessoa que
Te adoramos, Senhor. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus, amados. Quem está respirando aí, diga amém. Amém. Respira fundo, faz assim. É vida, é poder, é o Senhor. Olha para quem está ao seu lado, diga assim: que bom que você está aqui, meu querido. Que bom que você está aqui, minha querida. Como a irmã Cláudia mesmo falou, nós somos um povo que desejamos mais do Senhor, amém? Então você que nos visita, como diz o caboclo, né? Não se encabule. Tem isso no dicionário, não existe, eu inventei, né? Fico feliz da presença dos nossos visitantes, que bom que vocês estão aqui, a família do irmão Vosnir, a Cláudia, a filha, que bom ter vocês aqui. Temos a jovem nos visitando, seja bem-vindo também. Como é bom a gente adorar a presença do Senhor juntos, em unidade, em um só corpo, em um só Espírito. Essa igreja, amados, ela foi criada para isso, amém? Para adorar o nome do Senhor. Na verdade, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser adorar o nome do Senhor. E tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente projeta, tudo aquilo que a gente deseja, é para adorar o nome do Senhor. Essa semana, por exemplo, estamos numa semana cheia e abençoada, né, para a honra e glória do Senhor, mas com um desejo somente um só: adorar o nome do Senhor. Nas terças-feiras nós vamos ter as nossas redes, a rede de homens e a rede das mulheres. A rede das mulheres vai ser aqui na terça-feira às 17 horas, é isso, né, pastor? Então é o seguinte, ela vai ser chamada apenas de uma rede. Por quê? Porque a nossa intenção é trazer outras pessoas. Não é o clube da Lulu que vai se encontrar aqui, tá? É o clube das mulheres virtuosas, amém? E vitoriosas. E elas vão estar aqui adorando o nome do Senhor, mas a rede, todos nós entendemos, quando se fala de pescador, se fala de pesca, o que ela faz? Ela lança, né? Então aproveita a oportunidade, né? Lança essa rede, traga mais mulheres. Nós homens, nós vamos estar fazendo lá na chácara do irmão Dieter. Amanhã no grupo eu preciso só da confirmação de vocês, de quem vai, porque a gente vai estar querendo fazer uma carninha também lá, né? E aí a gente quer saber o número de pessoas que vão, para que a gente possa, garantiu a presença, para que a gente possa somar o tanto de, quantas cabeças de gado a gente vai precisar comprar. Como diz a pastora, né? É com os homens ou sem homens? Eu falei, sem os homens. Não, então é pouca comida. Com os homens, duas, 3 vezes mais, né? Mas vai ser benção, esteja já orando desde já. Nós amamos fazer lá na casa da irmã Claés, lá na casa do irmão Dieter. E a intenção da célula é essa, né? É estar nesses locais que muitas das vezes, assim como a gente sabe que o irmão Dieter não está conseguindo congregar com nós frequentemente, então nós queremos estar junto com eles lá. Então a importância, amados, de você agitar as águas lá na sua célula, incentivar os homens, as mulheres a estar aqui, para que juntos nós possamos entender o que é ser igreja, amém? Na sexta-feira nós temos a nossa torre de oração. Eu quero fazer um aviso para o Jossi, né, para que os discípulos da célula dele fiquem mais um pouquinho. Acho que ele quer um cheirinho de vocês, né? Um abraço de vocês. Fica um pouquinho, depois converse com o irmão Jossi. No sábado, nesse sábado, a gente vai estar tendo Tadel às 8 horas da manhã. Nessa semana, amados, a gente vai estar abrindo as inscrições para o Tadel. A gente vai estar recrutando novos líderes para a próxima geração. Nós entendemos que nós vivemos de gerações em gerações. Então nós estamos agora, nesse próximo sábado, então, finalizando um tempo que a gente chama assim, de treinamento de liderança, o aperfeiçoamento da liderança. O que significa isso? Nós tiramos tempo da nossa semana para sentar e conversar como que a igreja trabalha. Ou se você quer ser um pouco mais estudioso, como é a teologia da igreja. Por que de célula, o que significa o louvor. Então a gente colocou como pré-requisito para que a pessoa que quiser ser um servo, que é abençoar a igreja através dos seus dons,
seja no louvor, seja de diácono, seja de auxiliar de célula, qualquer tipo de dom, ele precisa passar pelo Tadel, porque é no Tadel que nós vamos sentar e aí a gente vai buscar no Senhor como que é a visão da igreja e aonde que a igreja deve chegar, ou qual é o objetivo da igreja. Então as inscrições vai ser via, no caso, online, via WhatsApp, né? Eu vou mandar então para aqueles que se interessam, né, no Tadel, eu vou mandar esse convite e aí vocês me retornam esse desejo de participar. A princípio, nós temos duas sugestões para o Tadel durante a semana, que é na quinta-feira, às 20 horas, 1 hora apenas de Tadel, ou no sábado pela tarde, às 2 horas, às 14 horas. Eu não quero determinar aqui um horário, porque na verdade eu quero ouvir de quem vai participar do Tadel, qual é a melhor das duas sugestões. Tá? Então, se você quer, né, servir a esse ministério, como um pré-requisito, precisa entender como esse ministério anda, e é pelo Tadel, ou a escola de líderes, como você assim pretende. Amém? Eu quero também deixar aqui um aviso que na sexta-feira, antes da torre de oração, às 19 horas, nós vamos estar também aceitando novos integrantes do Ministério de Louvor. E juntamente com o Ministério de Louvor, nós vamos estar aqui se reunindo para ter uma pequena reunião, uma pequena conversa. Na sexta-feira, às 19 horas, até no máximo às 20. Aí das 20 a 21 a gente já fica para a torre de oração, e aí depois já tem ensaio, e aí a gente sai aqui meia-noite, né? Mas não é para todos não, tá? É só para esses que estão envolvidos. Lembrei de uma questão bem importante, pastor, eu vou na célula, agora o senhor está me falando do Tadel, aí eu tenho a torre de oração e eu tenho o culto de domingo, de repente eu vou viver para a igreja, né? Como que eu amei, né? Mas nós entendemos que cada um tem a sua família, tem os seus compromissos, tem o seu trabalho. Então, amados, uma orientação, uma direção por princípio, né? Culto e células, cada uma tem uma proposta diferente. No culto nós estamos aqui nos alimentando, adorando ao Senhor. Na célula nós estamos convidados a sentar na mesa e compartilhar um pouco mais da palavra. E aí, se você está na dúvida, eu quero deixar de fazer o Tadel e ficar na torre de oração. O Tadel demora no máximo 4 semanas, se não me falha a memória, 5 semanas. 10 lições, 1 mês e meio. Então, se dentro da sua preferência, eu convido a você, né, não vir na torre de oração e participar do Tadel. Para esses que desejam participar do Tadel. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que não precisa mais orar? Não, aí você vai orar mais ainda lá na sua casa, e no Tadel a gente vai entender também o que significa adoração, o que significa a oração também. Então eu não sei se eu vou na quinta ou na sexta, né? Se for o caso de quinta, Tadel ou oração? Tadel, tá? Você fica ali um mês e meio sem participar da oração, e depois você acabando, finalizando o Tadel, aí você entra na oração também. Tá joia? Por que isso? Porque nós precisamos entender o que a gente está fazendo aqui como igreja. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3. Quero deixar uma palavra no teu coração, uma palavra que o Senhor fez brilhar em meu coração durante essa semana. Nós estamos andando, amados, nesse início de ano. Estamos andando em fase por fase, em tempo por tempo, em propósito por propósito. Amém? E é interessante, amados, sempre a gente está falando disso, porque se nós não entendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos ficar, como eu sempre tenho falado, de igreja em igreja, em tempo, e muitas das vezes a gente não vai entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A experiência de Moisés, esse texto, quem sabe você já conhece, me fala muito em meu coração. Eu estou aqui com uma nova linguagem uma nova tradução da linguagem de hoje, mas o significado é o mesmo. Êxodo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz esse texto: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro.
Moisés viu que o espinheiro, ou conforme algumas traduções, acredito na de vocês, fala sarça, que estava pegando fogo. Porém, essa sarça, ela não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Versículo 4. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. Versículo 5. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou no versículo 6: eu sou o Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o seu rosto, porque com medo ficou de olhar para Deus. Versículo 7. Então o Senhor diz: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitos. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa, uma grande terra boa e rica, aonde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os filizeus, os heveus e os jebuseus. De fato tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto que os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu? Só até aí. Eu convido a você a fechar os seus olhos mais uma vez. Eu quero buscar Deus em oração. Oh Jesus, Tu és lindo, Pai. A nossa recompensa, meu Senhor, é entender a Tua palavra, Deus. É entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Sim, meu Deus. Se nós estivermos aqui simplesmente para ouvir a Sua palavra e sair daqui sem entender, somos apenas pessoas que tiraram ou gastaram tempo das suas vidas. Mas nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Sua voz. Eu dou a liberdade ao Senhor. Eu dou a liberdade ao Senhor. Dê a liberdade ao Senhor a ministrar no seu coração. Sim, Deus. Viver só para Ti. Sim, meu Deus, a minha coroa. Sim, Deus, Teus pés para me lembrar que a minha recompensa é Tua glória. Sim, a nossa recompensa, Pai, é a Tua glória viver no nosso coração. Amados, é tão importante nós abrir nosso coração e deixar Deus tocar em nossas vidas. Eu sempre falo que o culto não começa às 7h30. O culto começa quando você começa a se arrumar. Quando gera no seu coração esse desejo, esse sentimento de estar aqui. E aí, como diz a palavra, é diferente de como você veio, mas o teu culto ali quando você começou a se organizar. Quem sabe alguns deixaram criança, deixaram filhos, deixaram esposo, esposa, deixaram até um tempo que poderia estar no seu lazer para ter um tempo com Deus. Quando eu entendo, amado, que quando a gente quer tudo de Deus, Deus não quer muito de nós. Deus também quer tudo de nós. É por isso que nós precisamos ofertar as nossas vidas como um sacrifício vivo ao Senhor. Por isso que nós precisamos entender que nós não estamos aqui, ou quando nós vamos para as nossas células, ou quando eu estou falando de Tadel, ou quando eu vou falar de Jesus para uma pessoa, eu não estou simplesmente cumprindo um ritual religioso, mas eu estou marcando um tempo nessa geração. Nós falávamos no Tadel outro dia atrás, por exemplo, o que esse ministério aqui passa. Esse ministério aqui agora, fora esse final de semana no outro, nós estamos completando 3 anos.
um trabalho chamado de implantação de igreja. Então nós temos o nosso hall de membros e todas as pessoas que estão congregando aqui com nós, algumas pessoas também que já passaram aqui por esse lugar. Eu não sei, mas por exemplo, o irmão José que veio de uma igreja de lá, quantos anos que tem a igreja lá, irmão? 25 anos é nova, comparado aos anos da igreja de Irmãos Unidos, né? Nossa igreja faz 8 anos, mas já existe há 25 anos. E ela é filha de uma outra igreja do núcleo leiteiro, né? Nem sei onde é isso. Para frente de lá. Então eu imagino que essa igreja já tem também seus 40, 50 anos, né? Amados, pensa só, né? Não sei se você vai estar aqui daqui 50 anos, né? Vamos, né? Em nome de Jesus. Mas alguém lá, daqui 50 anos, daqui 40 anos, daqui 30 anos, já tudo suado, tudo batido. Não sei se vai existir Olímpus daqui 50 anos, né? Mas a gente vai manter esse princípio. E eles começaram a olhar o seu nome. E não somente o seu nome, mas de repente ele entender que você é o bisavô, ou avô, ou tataravô, ou pai deles. E de repente eles aqui, ou em outro lugar, aqui nessa região de União da Vitória, ou Porto União, adorando a Deus, ou pessoas se convertendo ao Senhor, e de repente não entendendo que aqueles que começaram no trabalho, quem sabe nunca tiveram calorzinho, né, que nem nós estamos passando aqui. Nunca tiveram que pagar um preço como nós estamos pagando aqui. Mas quando eu falo disso, amados, é interessante a gente entender que nós não estamos aqui, como diz o caboclo de Vardo, nós não estamos aqui simplesmente por coincidência ou meramente por acaso. Nós estamos aqui para que nós possamos provar ao Senhor que nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo aqui. Um propósito, uma vontade, algo que Deus liberou do reino espiritual para algumas pessoas. E você e eu somos privilegiados. De repente ainda a gente não entende, mas o Senhor está nos levando a entender isso. Eu sempre louvo ao Senhor por as células que ganham vidas, por essa igreja que ganha vidas. Louvo ao Senhor principalmente por hoje no dia de ceia, em que nós abrimos as portas da igreja, no ato de dizer assim que nós estamos cobrindo algumas pessoas por membros da igreja. E é uma alegria tão grande de ter, por exemplo, a família do Paulo. O Paulo e a Mariana. Marina, me perdoe. Já há alguns anos, né? Já tomaram uma decisão publicamente de aceitar Jesus. Há 18 anos vocês não imaginavam, né? Ou quantos anos convertidos, Paulo? 18 anos. Vocês deviam ouvir um dia Igreja de Irmãos Unidos. E aí temos o Henrique e a Kelly que também entenderam isso, querendo dar junto conosco. E aí a gente separa esse momento tão especial, amados, porque não são simplesmente pessoas que entram e de repente pessoas que saem, mas pessoas que entram para entender o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Nós queremos abençoar eles, receber eles como membros desse ministério e convido eles a vir aqui à frente, juntamente com os seus líderes, para que a gente possa estar orando, abençoando a vida deles. Porque nós entendemos que a igreja ele tem esse poder. Somos ovelhas, amados, que não estamos fora do pasto, do rebanho do Senhor. Mas somos ovelhas que somos cuidados, abençoados, amados. Só aqui à frente. É por isso que eu quero falar para vocês, amados, nessa noite, que vocês não estão aqui simplesmente por estar. E nós queremos amar vocês, cuidar vocês, cuidar dos filhos de vocês, dos sonhos de vocês. E eu não estou falando aqui somente de mim, mas aqui vocês veem, né, os membros já desse ministério, as pessoas que nos visitam, e nós queremos dizer assim que nós amamos vocês, e nós queremos servir vocês, abençoar vocês. Se de repente a gente cria uma expectativa, e isso é natural a gente criar, a gente também quer que vocês nos amem, que vocês nos ajudem com essa tarefa de implantar uma igreja, de servir a essa comunidade, a esse ministério.
município, a essa nação, a essa geração. Então vocês não estão aqui simplesmente por estar, mas eu não tenho dúvida nenhuma que Deus colocou vocês para um propósito. E nós, como igrejas, queremos receber esse propósito em nossas vidas e ver frutos, de filhos, filhas, mas também filhos espirituais, uma geração implantada neste lugar. Para isso, eu queria convidar a igreja a se colocar em pé, estender as mãos para a vida desses amados, abençoar a vida deles. Nós temos poder para isso. Estenda as suas mãos. Eu convido a você desejar abençoar, declarar a bênção do Senhor sobre essas vidas. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor colocou esses amados nas nossas vidas, meu Pai. Amados do Senhor, ó Pai, que há muito tempo o Senhor já escolheu esses deles para ser bênção em nossas vidas. Nós, ó Deus, nos comprometemos em amar os deles, de cuidar deles, de abençoar eles, de orar e interceder por eles, meu Pai. E assim nós abençoamos eles, ó Deus, que esse ministério, meu Pai, vai proporcionar eles exercer o teu chamado, os dons espirituais que o Senhor já tem derramado sobre a vida deles. Então nós desejamos, ó Deus, que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor. Usa eles para o teu reino, usa eles para a tua glória, usa eles para o seu propósito, meu Pai. Rompe no sobrenatural na vida desses casais e que juntos, como uma só igreja, um só corpo, nós possamos engrandecer o Senhor, porque tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Vamos falar o seguinte, amados, para eles, dizendo assim: nós os recebemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus, Senhor Jesus, para Deus. Pode sentar, toma o seu lugar. Aleluia, glórias a Deus. Tu és lindo, Jesus. Eu vou deixar os nossos dízimos e as nossas ofertas para o final desse tempo, que é um ato profético, e quero colocar no coração da igreja para isso. O Senhor tem levado as nossas vidas, amados, a desejar mais o Senhor. Quando eu olho para a vida de Moisés, uma chama em os seus olhos apareceu. A palavra de Deus fala que era uma sarça, um espinheiro, uma árvore, não importa o que era. Mas é interessante, amados, que Moisés estava na sua rotina, no seu dia a dia, executando a sua função. E é esse texto que você já conhece, com certeza, nos mostra que, de repente, os seus olhos se abrem. Por que eu digo que os olhos de Moisés se abrem? Porque a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam. Você crê nisso? Amém? Então, se a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, é sinal que tem uma legião de anjos ao redor das nossas vidas. Amém? Você está vendo? Não, eu estou crendo. Eu creio que isso. Na vida de Moisés também existia isso. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando do seu rebanho, ele estava ajudando o seu sogro, e da mesma forma existia uma legião de anjos ao redor da sua vida. Por que que ele não percebia isso? E por que que agora, de repente, ele começa a perceber que existia uma sarça, que existia um pinheiro, uma árvore, e ali estava pegando fogo? E o interessante é que, como a palavra de Deus fala, não se consumia. De repente, em um ambiente como no deserto, é natural uma árvore, um espinheiro seco, em uma fase de decomposição, de repente, pelo forte clima das ultravioletas do sol, desce ali, de certa forma, expandir um fogo. Mas não aconteceu, porque ele não se consumia. Não se consumia, e aí a palavra de Deus fala que Moisés olha firmemente para essa sarça. Os seus olhos se abrem para um propósito na sua vida. Eu não sei, amado, se essa chama, eu creio que se já está no seu coração, amém? Uma chama, um fogo que de repente, eu não sei onde você estava, mas os seus olhos se abriram. Alguns, e eu creio que uma grande maioria, não foi pelo amor, foi pela dor. Sofremos, padecemos,
E parece que até então, quando tínhamos forças para poder lutar, para poder superar, ainda nós não queríamos abrir os nossos olhos. Por mais que convite nós tínhamos, insistência nós tínhamos, igrejas, pessoas orávamos por nós, mas de repente ainda nós teimávamos, com os nossos olhos fechados espiritualmente, porque ainda tínhamos fogo para lutar. Mas de repente uma brasa, uma pequena brasa, e de repente dessa brasa surge um fogo e o propósito começa a se revelar em nossas vidas. Quando a gente olha para a vida de Moisés, amados, Moisés não somente teve essa experiência, mas com certeza ele conseguiu ver aquilo que ele era. Quando a gente estuda a história de Moisés, se você quiser acompanhar no livro de Êxodo, no capítulo 1, do versículo 8 em diante, fala um pouquinho da história de Moisés. De repente você grifa aí e você estuda um pouco. Mas Moisés nasceu em um tempo de tribulação, em um tempo onde o povo de Deus era escravo. Esse povo então ele não vivia a luxúria, mas ele vivia debaixo da bênção de Deus. Era por isso que esse povo, diante desse texto aqui, relata que esse povo, por mais que estava na escravidão, estava amarrado, acorrentado, mas diz que esse povo, ele crescia, ele frutificava e esse povo, ele multiplicava. Até um certo ponto que o rei de Egito, Faraó, ele percebeu que o povo de Deus, mesmo sendo aprisionado, ele mesmo assim, ele estava se frutificando e se multiplicando. Foi aí que foi dada uma ordem para que os soldados do Egito, então agora endurecesse o trabalho, endurecesse a servidão sobre esses homens, houvesse uma perseguição maior sobre esses homens. Mas se você estuda esse texto, você vai ver que nada disso adiantou. Moisés ele nasce, mas ele não era para ter nascido, porque tinha sido dado a ordem que nenhuma criança mais nascesse. E depois dessa ordem, como essa ordem não foi absorvida pelo próprio Deus no seu povo, diz que as mulheres continuavam tendo filhos, até uma segunda ordem, quando foi dada que todo recém-nascido, sendo ele menino, ele seria morto, ele seria sacrificado. Às vezes nós entramos na nossa sã consciência, na nossa própria realidade, e não estou aqui desmerecendo os nossos problemas ou as nossas dificuldades, os nossos anseios e nem mesmo as nossas perseguições. E também não quero assustar um pouquinho aqui as gestantes, né? Agora imagine só, mamães, você esperando os seus bebês, mas a ordem do governo, se fosse menino, fosse tirado a própria vida deles. Que dureza é essa do povo de Deus, aonde estava sendo preso por causa do pecado na terra do Egito. Quando esse menino nasce, e isso está lá no capítulo 2 de Êxodo em diante, a palavra de Deus fala que a mãe de Moisés, naturalmente, achou esse menino muito formoso, muito belo, e decidiu então poupar a sua vida, escondendo essa criança. Mas como nós conhecemos, e você quem sabe conhece essa passagem, você vai ver que isso aconteceu até ao 3º mês de idade. A criança cresceu, não tinha mais como esconder. Deus, sabendo dos planos do inimigo, Deus ele oferece sempre uma saída. Diz a palavra que a mãe de Moisés prepara um cesto, coloca essa criança em um leito de rio, e esse cesto simplesmente vai cair aos pés da filha de Faraó, a qual pega essa criança, guarda ela no seu palácio, mas logo chama ou manda as servas chamar uma mulher hebreia de Israel, para que cuidasse dessa criança. E quem é essa mulher? A própria mãe de Moisés. Você consegue entender, amados, o que Deus faz quando os planos do inimigo começam a prevalecer sobre as nossas vidas? De repente os nossos olhos se abrem e a gente consegue olhar o nosso passado, a nossa vida. Eu gosto muito daquilo que a palavra de Deus fala, porque ela é um alimento. E ela nos oferece exemplos, assim como o exemplo de Moisés. Mas quando olharmos não simplesmente só para a palavra, mas para as nossas vidas. Quem sabe, amados, nós quando criança, não éramos nem para ter nascido. Ou se nascemos, muitas das vezes a gente encontra pessoas sendo rejeitadas
pelos próprios pais, abandonadas pelos próprios pais, vivendo não somente uma miséria econômica, mas uma miséria emocional e principalmente espiritual, e de repente cresce nessa dificuldade de vida, cresce nessa vida tão sofrida, mas de repente, assim como acontece com Moisés, os seus olhos começam a se abrir, ele começa a ver a glória do Senhor. Interessante que a vida de Moisés, amados, não para ali. Ele não somente olha para essa sarça dentro, mas ele com certeza ele sabia que aquilo que Oséias iria profetizar em alguns outros anos seguintes, quando ele diz: e conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Ele sabia que não era só necessário então abrir o seu coração, abrir os seus olhos, mas entender o que Deus tinha para a sua vida. E é nisso, amados, que a gente tem trabalhado nesse ano, chamado propósito externo, construção, trabalhar voltado não simplesmente para aquilo que a ferrugem e a traça consome, mas aquilo que sim, nós vamos levar para a herdade espiritual. Quem sabe, amados, eu não sei como está o seu coração, mas a gente tem batido nisso, no desejo de conhecer mais o Senhor, conhecer mais do propósito do Senhor, conhecer mais da vontade do Senhor. É certo que em algumas vezes, e normalmente é no começo da caminhada cristã, a gente ocupa parte do nosso tempo para guerrear pela nossa própria causa. E é importante isso, organizar as nossas vidas, seja ela financeira, emocionalmente. Mas eu creio, amados, que essa causa, a nossa própria causa, ela é muito pouco para nos manter na presença do Senhor. Por que eu falo isso, meu amado? Porque se de repente nós estamos cansados, oprimidos, magoados, entristecidos, a gente tem nos desafiado a manter os nossos pés no Senhor, firmar os nossos pés em Cristo Jesus, e por contrapartida, o que Ele oferece? Ele oferece aliviar as nossas almas, curar as nossas feridas, tratar os nossos corações, liberar perdão em nossas vidas. Ah, pastor, eu estou passando problemas financeiros. Deus também supre as suas necessidades financeiras. Ah, eu tenho passado por necessidades materiais. Deus também supre essas necessidades. Agora eu te pergunto, depois que acabar tudo isso, qual é a tua causa de estar na presença do Senhor? Depois que o teu coração foi curado, depois que as tuas finanças foi abençoada e agora está até sobrando uma verbinha, qual é a tua motivação? Qual é a nossa motivação de estar na presença do Senhor? Por isso que eu falo, quando eu luto somente pela minha causa, é muito pouco mesmo. Eu não sou aqui, né, e nem chego perto de ser um profeta e dizer quanto tempo você pode lutar pela sua causa. Tem alguns que pela grandeza e a misericórdia do Senhor, em pouco tempo a sua vida já fica organizada. Deus consegue acertar áreas de trabalho, relacionamento, finanças. Alguns demoram um pouquinho mais, porque até mesmo Deus sabe, conhece os nossos corações. Mas quando tudo isso passar, com o que eu vou lutar? Qual é a minha causa de estar na presença do Senhor? Afinal, trabalho eu já tenho, casa eu já tenho, esposa eu já tenho, filhos eu já tenho. Por que eu vou lutar? Qual é o propósito da minha causa? Quando eu olho para a vida de Moisés, ele abre a sua visão, ele abre os seus ouvidos, mas no versículo 4, no capítulo 3, que nós lemos, quando Deus chama Moisés, Moisés, qual foi a resposta de Moisés? Ele diz: eis-me aqui, Senhor. A resposta dele foi automática. A resposta dele não foi ouvir Moisés, Moisés, ou João, João, Pedro, Pedro, e logo ele diz: não está fácil, está difícil, Senhor, está complicado, Senhor. A primeira atitude dele, e essa atitude é que me impacta nessa noite, é quando ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E não somente esse eis-me aqui, ele entoa essa questão, mas com certeza ele diz aqui: eu estou à sua disposição. Fala comigo, que o teu servo ouve. Estou aqui para ouvir o Senhor falar. Estou aqui para ouvir a sua direção.
Mas é interessante que no versículo 5, o Senhor responde para ele: tire as suas sandálias, as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é o santo, é sagrado. Tire aquilo que te impede de ter um relacionamento com o Senhor, de conhecer mais. No caso de Moisés eram as sandálias, mas de repente, no caso de alguns, é a incredulidade, é a soberba. Até mesmo, muitas das vezes, é até a própria fé, que não é o suficiente agora para dizer: eis-me aqui, eu quero mais do Senhor. Eu sempre gosto, amados, de colocar perguntas, e é natural a gente fazer isso. Faça assim, elabora muitas perguntas. Sabe por quê? Porque você vai encontrar muitas respostas também. Um crente que não questiona é um crente que não descobre a verdade. Eu gosto de alguns irmãos que de repente mandam perguntas para mim, vão para o Dr. Google, e pergunto para ele também o que significa isso, aonde foi isso, e o que significa isso é que eles vão entender, eles vão compreender, mas a resposta será dada, e essa pergunta eu quero fazer para ti: qual é o propósito? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Olha, amados, o desejo do Senhor, no versículo 7, quando o Senhor diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8 do capítulo 3, portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazer subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, dos Filizeus, Heveus e Jebuseus. Interessante o nome desses povos, Quais são os lugares que mais se repete? O eu, O eu. Esse povo estava sendo prisionado pelo eus, no plural. Porque muitas das vezes a gente acaba sendo preso. Às vezes a gente coloca até a culpa no demônio, mas até ele está isento disso. Não estou isentando a culpa dele. Mas muitas vezes nós, povo de Deus, nós estamos presos pelo nosso próprio eu. Mas existe, amados, como no 7 ele diz, uma nação, uma geração, que de repente não sabe nem clamar, mas tudo aquilo que ela está desejando é que alguém bate na sua porta. Essa semana eu vi uma montagem, acredito que quem sabe essa montagem é baseada em fatos reais, e quem sabe você já ouviu, de um menino que ia se enforcar, que ia tirar a sua própria vida. E quando ele estava colocando a corda e ajustando a corda no seu pescoço para tirar a sua própria vida, o que ele ouve? Uma criança batendo na porta. E nesse pequeno vídeo diz que a criança persistia em bater e ele ficava quietinho, esperando, dizendo assim: eu vou esperar essa criança ir embora para daí tirar a minha própria vida. Mas esse vídeo ele conta que essa criança persistia, batendo na porta, e de repente ele tirou a corda do seu pescoço, abriu a porta, e essa criança falando de Jesus para ele. Nesse exato momento, amados, assim como nós, algum tempo atrás, e não muito tempo assim, estávamos perdidos, cegos espiritualmente falando nesse mundo, andando sem um propósito nenhum, simplesmente, quem sabe, com propósitos terrestres. Já existiam pessoas orando, pessoas intercedendo pelas nossas vidas. A célula, amados, ela entende isso. Por isso que a célula, nós estamos nos ajustando para isso, para ela estar em localidade em localidade, de bairro em bairro, de casa em casa. Simplesmente para comer cachorro quente, amém? Não, mas não é esse o objetivo principal. Mas é para marcar território naquele lugar, para marcar o reino do Senhor sobre aquele lugar, para decretar a presença do Senhor sobre aquela região, para abençoar os nossos vizinhos, os nossos bairros, os nossos governantes. Tudo existe um propósito. É por isso que nós abrimos os nossos olhos para viver esse propósito. Se alguém gosta de algum título de mensagem, o título dessa mensagem é o que está escrito em Samuel 15:22. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Se uma chama em seu coração brotou de alguma forma, e os teus olhos começaram a ver além daquilo que você pode imaginar, como que você deve fazer, o que você
deve fazer? Na verdade, a gente não deve fazer nada, a gente deve procurar, porque isso já está em nossos corações. O Senhor já colocou isso em nossos corações. O que nós precisamos então, pastor, é ativar, é buscar no Senhor a cumprir o propósito do Senhor. Nós não precisamos estar amarrados em campanhas, em propósito para realizar aquilo que o Senhor está falando no meu coração. Eu só preciso falar, eis-me aqui. Porque se eu não falar, se eu me isentar de viver isso, eu posso ter certeza que outras pessoas se levantarão para isso. Como eu estava falando antes do Tadel, se preparar então para servir a esse ministério. De repente eu posso falar assim, pastor, eu não quero, tá bom aqui no meu lugarzinho, não quero participar das células, um domingo por ano, um domingo por mês, só na ceia eu quero estar na igreja, não tem problema? Não tem problema. A gente vai respeitar você com todos os seus direitos constitucionais que você tem. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é esse que vai trabalhar no seu coração. É esse que vai fazer a obra na sua vida. É esse que vai colocar um desejo de sair mais uma noite da sua casa para sentar e entender como que é o propósito do Senhor. E se eu não fazer isso, outras pessoas vão fazer. Assim é a questão da adoração. Já está no nosso coração o poder de adorar. Se eu não adoro a Deus, o que acontece? Eu vou adorar outras coisas. É por isso que tem gente aí nas nossas televisões, aqui graças a Deus, teve alguém que colocou uma foto na frente do Concórdia falido, sem ninguém pulando o carnaval, reclamando, glória a Deus, que não está funcionando esse carnaval aqui, pelo menos até onde eu sei. Mas tem muitas pessoas dizendo assim, eu adoro pular carnaval, brincar do carnaval, eu adoro fazer a obra da carne, o desejo da lascívia, da prostituição, da bebedice, do adultério, do sexo ilícito, que daqui 9 meses a gente vai ver o resultado do que significa esse carnaval, o desejo da carne sendo exposto publicamente. Por que acontece isso? Porque está em nosso interior, está em nossos corações, está no coração do ser humano. E se ele não adora aquele que deve ser adorado, ele vai adorar isso. Ele vai adorar o seu trabalho, o seu carro, o seu cantor preferido, a sua roupa, o seu dinheiro, ele vai adorar, porque já está em nossos corações. Assim, por exemplo, como o dízimo. Se nós não dizimar, o nosso dinheiro vai da mesma forma, que já está em nosso coração o poder de abençoar, de dar. Praticamente é difícil encontrar uma pessoa que não gosta de dar, de abençoar. O que é difícil nós entendermos que para Deus nós não damos, nós devolvemos, nós não pagamos. E quando nós não devolvemos aquilo que é do Senhor, amados, pode ter certeza que o inimigo vai levar esse valor da mesma forma. Ele vai roubar como um devorador esse dinheiro, e aí muitas das vezes a gente vai se pegar da qual forma? Não sobrou, pastor. Não sobrou para dizimar. Aí a gente entende que Deus não é um Deus de sobra, é um Deus de primícia. E quando lá nas minhas finanças eu coloco em primeiro lugar aquilo que é principal para mim, aquilo que é primícia para mim, o Senhor tem promessas numa consequência, numa condição que nem essa. Me perdoe quem nos visita, da gente estar levando a igreja a entender isso. É tão ruim, quando a gente traz um visitante e a gente fica pedindo assim, tomara que o pastor não fale de dinheiro, tomara que o pastor não fale de dinheiro. Aí a gente traz o visitante e o pastor fala de dinheiro. Mas nós precisamos destravar isso, porque nós já estamos no mês 2. Se a gente entrar no mês 12, é rapidinho. E para nós chegarmos no dia 31 e olharmos para o ano que se passou, e de repente um ano inteiro a gente não adorou a Deus, mas adoramos falso Deus, ou muitas das vezes a gente não dizimou, não foi fiel ao Senhor, mas chegamos lá e olhamos e não conquistamos nada. Por quê? Porque o inimigo veio, roubou, saqueou aquilo que eu precisava devolver. Eu gosto muito do texto que está em Deuteronômio, no capítulo 8. Se você quiser abrir, eu convido a você a abrir esse texto. Por que eu estou falando isso nesse dia de ceia? A gente vai logo, amados, ter um momento que não é simplesmente um simbolismo.
Mas é um momento em que nós declaramos que eu entendo o que significa o corpo, que eu entendo o que significa o sangue de Jesus para a minha vida. E de repente até eu entendo que eu posso então tomar ceia, se muitas das vezes eu não magoei. No meu entendimento algumas vezes era isso. Aí eu não proferi palavras negativas, eu não ofendi uma pessoa, eu não estou ofendido com uma outra pessoa, então eu estou apto a tomar ceia. Nós vamos fazer um ato profético depois. Mas antes disso a gente vai precisar orar. Porque a Bíblia mesmo não relata pecado, pecadinho e pecadão. Então não só porque eu deixei de ofender ou eu estou com ressentimento de uma outra pessoa que eu estou em pecado, mas também quanto à ausência do dízimo. Ou a ausência, por exemplo, de um compromisso com o Senhor, ou principalmente se isentar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos precisar andar uma hora dessa, e nós precisamos andar, que os ministros de louvor, tudo aquilo que for pregar, ele vai ter que viver. Os líderes de célula, tudo aquilo que ele vai ministrar, ele vai ter que viver. Por exemplo, aquele que ministra dízimos e ofertas, ele vai precisar viver aquilo que ele está falando. Porque senão eu chego aqui e eu tomo posse dos elementos da ceia. E eu digo assim, Deus, glória a Deus, porque eu não ofendi ninguém essa semana e não estou com o meu coração ofendido por ninguém. Então estou apto a tomar a ceia. Mas de repente a chama de um propósito do Senhor que trabalha o meu coração, e eu me isentando disso, e eu fugindo disso, ele se torna pecado quanto proferir mal para uma outra pessoa. Assim também em relação ao dízimo. A palavra de Deuteronômio 8:17 ele diz: portanto, não diga no teu coração, a minha força e a minha fortaleza está na minha mão, e eu adquiro para mim estas riquezas. 18. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como acontece hoje. Versículo 19. Mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguir com outros deuses e os cultares, curvando-te diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrerás. Sereis destruído como as nações que o Senhor está destruindo de vós, por vós recusardes a ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz: quando o nosso coração endurece, ou simplesmente eu digo que tudo aquilo que eu conquistei, ou tudo aquilo que eu tenho é pelas minhas próprias forças, e esquecer do Senhor, amados, eu terei uma consequência tão grande, quando no 19 ele fala que certamente eu morrerei. Antigamente, no Velho Testamento, o natural da morte era física. Hoje a gente de repente perdeu o temor do Senhor, e de repente a gente bate no peito e diz: não me aconteceu nada, eu estou vivo ainda. Mas quantos propósitos, quantos sonhos foram abandonados, não deram certo, porque muitas das vezes o nosso coração foi endurecido ao Senhor. Às vezes nós vivemos a vida inteira em débito com o Senhor, passamos um tempo inteiro na igreja, na presença do Senhor, devendo algo para o Senhor. Sempre nós nos apresentamos diante do Senhor, e a palavra de Deus fala que nós devemos nos apresentar com mãos limpas e um coração puro diante do Senhor. Mas nós não temos essa ousadia, como às vezes a gente percebe algumas pessoas com dificuldade de adorar o Senhor. Por exemplo, canções como eu só quero ver você, quero o teu cheirinho, quero o teu afago, quero ser como criança. Há uma dificuldade tão grande do ser humano se entregar verdadeiramente ao Senhor, não por naturalidade do seu coração, mas por consequência do pecado. E a consequência do pecado é endurecimento do coração. Através do amor de Cristo expressado na cruz, aquilo que nós estávamos em débito com ao Senhor,
Ele acrescenta em crédito em nossas vidas. Uma liberdade para que nós aqui, mesmo errando, falhando, possamos dobrar os nossos joelhos e dizer assim: Pai, me perdoa. Perdoa porque eu tenho errado. Isso significa a ceia do Senhor. Isso significa sentar na mesa do Senhor. Isso significa, amados, olhar aos olhos do Senhor e ser tão simples e tão natural que nós não estamos aqui para apontar ou para condenar as nossas atitudes, porque sim, erramos, falhamos e cometemos, às vezes praticamos os mesmos erros. Mas antes de ceiar, dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Pai, perdoa. Perdoa porque eu tenho errado. Perdoa porque eu tenho falhado. E perdoa mais ainda, Senhor, porque eu tenho falhado por aquilo que eu sei, ou que eu devo fazer, mas muitas vezes eu não estou fazendo. Tão bom a gente viver no tempo da ignorância, onde os nossos olhos não se abrem. Mas de repente, pela misericórdia do Senhor, os nossos olhos se abrem, assim como o de Moisés. E de repente você não vai ouvir essa voz dizendo: Moisés, Moisés. Mas você vai ouvir um sussurro tão suave, o seu próprio nome, a quem ele diz que conhece antes mesmo da fundação do mundo. E ele não está aqui para te condenar, ele não está aqui para te colocar um peso sobre os teus ombros, mas ele está aqui para tomar a sua dor, para aliviar a sua dor, para colocar no seu coração um propósito, para colocar no seu coração um projeto. Se de repente, amados, ainda você se olha não capacitado para viver aquilo, é hora da gente colocar diante do Senhor. Se temos falhados, esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor. Convido a você a se colocar em pé. E antes de nós ceiarmos, amados, a gente vai orar. Na verdade, o meu desejo, e eu não queria constranger ninguém, ainda mais os nossos visitantes, mas que antes da ceia, nesse momento, aquele que se sentir desejo no seu coração, de se colocar de joelho, aí mesmo onde você está, quem sabe se quer fazer da cadeira um apoio. Se você não quiser, você pode voltar a sentar ou ficar de pé. E isso, vou pedir para que apague as luzes, porque esse momento, amados, não é o homem que ministra, mas a gente dá a liberdade para o Senhor ministrar em nossos corações. Às vezes a gente fala, a gente ministra, a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, mas eu tenho certeza que somente aquele que é o Consolador, aquele que entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Eu não quero constranger você, meu amado, mas eu quero deixar você bem à vontade na presença do Senhor. Por alguns minutos, pouco tempo, rapidinho, mas um tempo tão precioso, que nós vamos chegar na presença do Senhor e de repente dizer assim: Deus, eu tenho negligenciado o teu chamado, eu tenho tentado andar com as minhas próprias forças, tenho tentado andar com minhas próprias vontades, Pai, e eu não estou conseguindo, é por isso, Pai, que nós nos ajoelhamos diante. Aquele que já entende o ato da oferta, do dízimo, pega na sua mão. Se de repente você não trouxe, eu quero que toda a congregação nessa noite saia do seu lugar com um propósito de abençoar. Pode deixar apagado aí, filha, porque eu não quero constranger ninguém. De repente a gente fica, algumas das vezes a gente vê algumas congregações colocando nomes lá atrás dos dizimistas, ou chamando os dizimistas aqui para frente. Não, a gente não faz separação daqueles que o olho natural vê. De repente o nosso desejo é ofertar, mas eu não entendi esse princípio. De repente a minha vontade é ser fiel nos dízimos, mas ainda não consegui organizar as minhas finanças. Mas eu queria que toda a congregação saísse na frente e numa atitude, abençoar esse ambiente. Esse ambiente é o primeiro receptório, o primeiro local que nós depositamos as nossas ofertas, os nossos dízimos. E aqui nesse ambiente que eu digo assim: sim, Deus, eu estou sendo fiel contigo. Mas de repente a gente não se preparou para isso. Eu convido a você a vir e colocar sua mão aqui à frente e dizer assim: Pai, eu quero, me ajuda porque eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser fiel ao propósito, eu quero ser fiel ao chamado. Eu não estou falando somente de dinheiro, mas estou falando de ofertar aquilo que nós temos. De repente eu posso ofertar muito dinheiro,
mas se eu não entregar o meu coração, pouco vai adiantar. Eu posso entregar muito, mas o Senhor quer tudo aquilo que está no meu coração. Eu convido toda a congregação a fazer isso. E aqui à frente, amados, eu elaborei um slogan, a arte da igreja. Atrás tem um imã, para que a dona de casa, o dono de casa, ele coloque lá na sua geladeira. Se você não quiser colocar na sua Bíblia, você pode tirar o imã porque ele está coladinho aqui com uma dupla face, e você pode colocar no meio da sua Bíblia. E toda vez que você vai ler a Bíblia, toda vez que você, mulher, vai para a geladeira, ou você for para a geladeira, você vai olhar isso aqui na sua geladeira. Eu sei que você já ora por esse ministério, mas você, muitas das vezes, vendo isso aqui, você vai lembrar que eu preciso abençoar esse ministério. Não precisa cair na unção na frente da geladeira antes do almoço, não vai atrasar o almoço. Mas simplesmente você diz assim: eu abençoo esse ministério, Pai. Eu abençoo as famílias desse ministério. Eu abençoo esta casa, eu abençoo as finanças, eu abençoo as células. Aí chega a abençoar, vai fazer a comida, senão queima. Senão você vai ter um rapalaia ali, queima. Pastor, eu vou comprar isso aqui? Não, meu irmão, é uma coisa diferente da outra. Você vai aqui, você vai fazer esse ato profético, e junto você vai levar isso, porque no mesmo ato que você vai estar abençoando na sua oferta, com os seus dízimos, você vai estar abençoando também esse ministério, a qual nós falamos. Esse ministério não está aqui em vão, ele está aqui para cumprir propósitos eternos sobre este lugar. Sendo as suas mãos à frente, você que trouxe ou que não trouxe. Aqui nós não temos divisões, mas nós temos um Deus que conhece mais do que nós os nossos corações. Eu quero abençoar esse ato profético, meu Pai. Assim também aquele que trouxe a oferta, a sua fidelidade, ou de repente aquele que não entendeu ainda, Pai, nós abençoamos também antes da ceia, Pai, em que juntos, ó Deus, nós possamos entender que não simplesmente, ó Pai, nós precisamos pedir perdão de alguns pecados, mas precisamos ser lavados pelo sangue precioso de Cristo. E que nessa noite, meu Pai, no momento que eu saio do meu lugar, eu posso dizer assim: eu estou rompendo para um novo tempo, eu estou rompendo para um novo plano, eu estou rompendo para um novo propósito, Deus, que o Senhor tem na minha vida. Se eu não tenho as finanças, ó Pai, eu tenho aquilo que é mais precioso, o meu coração. E nesse ato profético, eu dou esse meu primeiro passo, dizendo: Pai, eu te entrego tudo do meu ser. Vamos fazer isso, amados. Se você desejar, saia do seu lugar, vem aqui à frente e continue adorando ao Rei dos Reis, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Tu és santo, meu Pai. Glórias a Ti, Jesus. Santo, santo, santo. Tua face eu quero. Nós queremos abençoar, Senhor Deus, esse ambiente, meu Pai, esse ambiente, meu Deus. Enche este lugar de Sua presença, meu Pai. Aquele que oferta, aquele que dizima, aquele que sai do seu lugar para romper o sobrenatural, meu Pai. Que possamos entender o seu propósito, que possamos entender o seu projeto, meu Pai. Nós te amamos, te adoramos, Pai. Oh, Jesus, Tu és lindo, Senhor.
Mas esse povo ora mais do que o povo de lá, estou brincando. Eu queria convidar vocês, amados, a nos auxiliar na ceia, nos abençoa com esse serviço. Quem vai ceiar? Quem pode ceiar? Pode segurar os elementos para nós. Amados, nós não entendemos que você precisa ser, quer segurar para nós, por favor? Que você precisa ser batizado, lavado, comungado, centrifugado. Não, você não precisa nada disso. Você precisa apenas desejar, aceitar aquilo que o Senhor entregou na cruz em nossas vidas. De repente você que nos visita, você pode dizer assim, eu não entendo muito o que significa isso. A palavra de Deus fala que no ato de nós fazermos a ceia, nós estamos declarando que o Senhor se entregou na cruz, perdeu o seu sangue para nos perdoar, entregou o seu corpo para que nós possamos ter vida. Então todo aquele que desejar, você pode ceiar. Não existe nenhuma regra que você não pode. Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós precisamos avaliar as nossas vidas, olhar para o nosso coração. A única restrição que eu vejo na palavra antes de ceiar foi isso que a gente fez. Então se você fez isso e você diz assim, eu quero fazer parte disso, eu convido novamente você se colocar em pé. E aí a gente vai orar, abençoando esses símbolos. Pai, nós abençoamos esses elementos, ó Pai. O pão que significa o teu corpo, nós consagramos a Ti. Assim como o suco, ó Deus, simbolizando o teu sangue, nós consagramos a Ti. E que no ato, ó Deus, que nós fizermos essa ceia, nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. E como numa só família, nós possamos inspirar um ao outro e ser abençoado por aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Pode servir, amados. Você que pegar, segura na sua mão, não tome a ceia ainda, vamos esperar todos os da igreja ser servidos para que a gente possa ceiar junto. E enquanto isso você continua adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Oh Jesus, Tu és santo, Pai, Tu és lindo, Deus. Grande Tu és, Senhor Jesus. Formoso Deus da face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade, a graça invade. Glória a Deus, Senhor Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Pai. Tu és lindo, Senhor. Queremos ser participante, Pai, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Como é bom poder fazer parte, ó Deus, do corpo do Senhor. Como é bom querer mais de Ti, Jesus. Pois deixa queimar o fogo que habita o seu coração. Pegaram os elementos, o pão e vinho, amém? A palavra de Deus fala, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Vamos cear o pão que simboliza o corpo de Cristo. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice
É a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, faça isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comer do pão e beber do cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos fazer participação do sangue de Cristo, a qual foi derramado na cruz pelas nossas vidas. Sim, Jesus, minha coroa eu deixo lá. Se você tem liberdade, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Se você tiver mais liberdade, abraça essa pessoa. E eu convido você a ser um profeta de Deus essa noite e abençoar essa pessoa que está ao seu lado. Ora por ele, ora por ela. Diga assim: obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor concedeu essa pessoa linda que está sentada ao meu lado. E que juntos nós possamos herdar aquilo que um dia o Senhor preparou para nós. Um lugar nas regiões celestiais, face a face contigo, aonde o mal, onde o pecado não dominará mais o nosso coração. Mas nesse momento nós simplesmente levantaremos as nossas mãos e adoraremos o teu santo nome, porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Eu abençoo meu irmão, eu abençoo a minha irmã, eu abençoo essa semana que se inicia, Pai. Abençoa as nossas casas, os nossos familiares, tudo aquilo que nós estamos fazendo, que o Senhor esteja nos dirigindo, nos guiando, nos cuidando, meu Pai. Nos leva ao retorno dos nossos lares. Cuida de nós, cuida dos outros irmãos de fé que não estão aqui essa noite, que são membros desse ministério. Eles são tão importantes para nós, mas por algum motivo eles não estão. Eu peço ao Senhor, esteja com eles também. Esteja com aqueles que estão com fome, aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão distantes do Senhor, Pai. E envia essa igreja para conquistar regiões terrestres e espirituais neste lugar, para que o teu nome seja glorificado. E nós, como igreja, dissemos amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A gente tem por costume, antes de a gente finalizar, orar pelos nossos aniversariantes. Tem uma pessoa que fez aniversário lá na segunda, né? Mas nós precisamos orar mais uma vez por ela. Glória a Deus, né, meu amor? Vem pra cá, a pastora fez aniversário na segunda-feira e nós vamos orar mais uma vez por ela. O bom disso é isso, né, amor? É que várias pessoas oram e abençoam. Mas alguém nessa semana fez aniversário e aí a gente pode orar e abençoar também? Não? Irmã Cláudia, vem cá. Eu sei que você já fez isso mais de uma vez, tá? Estenda suas mãos, eu pedi para a irmã Cláudia dirigir uma palavra de oração abençoando a vida da pastora. Pai amado, Deus Santo, nós te honramos, Deus. Te honramos, Pai amado, pela vida, Senhor, dessa tua serva, Pai. Meu Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem, Pai, provido, Pai, na vida, Pai, desta mulher, Senhor. Nós te adoramos, Pai, e pedimos, meu Deus amado, que a cada dia mais, Pai, a tua graça, Pai amado, a tua plenitude, Senhor, meu Deus, venha ser, Pai, derramada, Pai, sobre ela, Senhor. Nós te honramos, meu Deus, por mais este ano de vida, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, dia após dia, Pai, a vida da tua serva, Senhor. Vai à frente dela, meu Deus, em todos os propósitos, Senhor, que estava no teu coração, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esta vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos dar parabéns, irmãos? Parabéns.
Amém, amados? Mais uma vez, abrace as primeiras 50 pessoas que você vê essa semana e diga assim para ela que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com nós, amém? Uma abençoada semana, meu querido. Esteja em nossas redes, nossos tabernos, nossas torres de oração. Deseja mais do Senhor essa semana, porque Ele tem mais para te dar, em nome de Jesus.